A economia brasileira pode crescer pouco acima de 2% neste ano, segundo o último relatório Focus, divulgado pelo Banco Central. Essa é a média das avaliações feitas por analistas do mercado financeiro. O governo federal, por outro lado, aposta em uma alta de 2,4% no PIB brasileiro neste ano. Analistas já estão revendo essas projeções, mas alertam: esse crescimento não é sustentável e pode cair nos anos seguintes. Enquanto isso, a população sofre com a disparada de preços, que é confirmada pelo aumento na inflação. Atualmente, em 5,53% no acumulado de 12 meses, de acordo com o IPCA. Na feira e no supermercado, os valores assustam. Neste ano, tem destaque as altas em alimentos como a batata, o tomate e o pó de café, presente em praticamente todos os lares do país. Para tentar controlar a inflação, o Banco Central, que é a autoridade monetária do país, endureceu o instrumento mais básico ao seu dispor: os juros. A taxa Selic foi elevada para 14,75% ao ano. E o presidente do BC, Gabriel Galípolo, já avisou: a Selic seguirá alta por um período bastante prolongado. E é claro que a manutenção dos juros altos gera críticas políticas do governo e da oposição. O Visão Crítica desta noite debate justamente essa diferença de visões. Olhando para a economia, quem tem razão? O otimismo do governo ou o realismo do BC? Visão Crítica. Olá, estamos começando o nosso Visão Crítica. Hoje discutindo a conjuntura econômica brasileira. Temos 3 convidados. Dr. Márcio Rolandi, doutor em Economia, professor da FGV, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. André Perfeito, mestre em Economia Política, economista-chefe sócio da PCE. E o Nelson Marconi, Dr. Nelson Marconi, professor e coordenador do Fórum de Economia da FGV. Muito obrigado por vocês terem atendido o meu convite. E a primeira questão, eu passaria ao Dr. Márcio Rolandi, a seguinte questão. Eu estava dando uma olhada rápida em alguns dados. Em dezembro do ano passado, o dólar chegou a 6,26. Hoje em maio, em 5,64. Dá a impressão ao analista que estiver correndo com os dados que a situação melhorou muito entre dezembro do ano passado e maio desse ano, se olharmos só o câmbio. É por aí, doutor? Não. A economia, infelizmente, não melhorou muito da perspectiva não só dos fatos, né, dos dados correntes, como das projeções em geral. Ao contrário, há uma deterioração aí na margem dos indicadores da economia. O dólar chegou ali acima de 6 no final do ano passado, só para lembrar, por conta, em grande medida, de uma crise causada domesticamente por uma insegurança, uma incerteza muito grande pelo lado fiscal. Tá? Ainda não estava colocado o problema da política tarifária do Donald Trump. Né? Aí era um problema doméstico, local. Né? O Brasil estava vivendo uma insegurança muito grande com relação ao que aconteceria com a economia, com a questão fiscal em geral. O mercado ficou muito nervoso com isso, o prêmio de risco subiu muito e aí certamente a moeda desvalorizou. O que aconteceu foi essa sobrevalorização acaba tendo uma correção, né? Isso é muito comum em economia, o mercado reage, faz uma overreaction, né? Depois ele corrige um tanto mais. E agora sim, nesse início de ano, já tem agora o adicional da toda essa incerteza em torno da política econômica lá nos Estados Unidos, a partir do tarifácio do Trump, associada a uma reacomodação da economia brasileira a um novo ciclo de crescimento, mas agora com juros muito altos, né? Por favor, ao André Perfeito. Eu estava olhando também alguns dados. Esse momento de dezembro, alguns falavam até de ataque especulativo à moeda, tal, custou em termos de reservas, eu até anotei, 24 bilhões, que é uma coisa fabulosa. Em certo momento da história do Brasil, eu conversei com o falecido professor Afonso Celso Pastore, quando ele assumiu o Banco Central,
acho que em 1982, eu perguntei como é assumir o Banco Central sem ter um centavo, né? Não tinha absolutamente nada tal. Nós vivemos uma situação basicamente muito distinta nos tempos contemporâneos, mas perdendo um mês cerca de 24,3 bilhões de dólares me parece um exagero. Na sua análise, houve um ataque especulativo ou mais ou menos como diz o professor Roland, que tenha havido essa incerteza, esse medo do mercado e a falta de, que a economia é fundamental, de previsibilidade? Olha, eu acho que teve a conjunção de alguns fatores. O Márcio colocou aqui, acho de forma muito correta, que foi um mal-estar auto-infligido, né? A gente fez isso com a preocupação da questão fiscal. E aí tem uma história para contar, que é o seguinte, o ministro Fernando Haddad começou a fazer uma série de medidas que tinham a ver com o lado da Receita, né? Isso daí gerou um sentimento, poxa, vai resolver tudo pelo lado da Receita o tempo todo, e ficou-se de apresentar alguma proposta mais clara no lado das despesas, mas essa discussão ficou impedida porque era ano eleitoral. Então tem um negócio do calendário ali que destrinchou no meio, né, para assim dizer, o conjunto das expectativas. E bem, eu estou no mercado financeiro, essa é minha trincheira propriamente. E assim, a gente brinca no mercado financeiro, se você não está comprado, você está vendido. Tem uma hora que você não aguenta mais, você tem que virar a mão e fazer isso. E só para falar do câmbio, que é uma coisa que a gente tem que pensar, que eu acho que até o professor Nelson, num tema que trata muito, né? Bateu 6, agora está 5,60 e alguma coisa agora. 64, né? Hoje. Eu fico lembrando que em 2003, quando o Lula entrou, estava quanto? R$3? 3 e pouco. 2, quase 3 reais. 20 anos depois está 6. Então cabe se perguntar também o quanto do real, na verdade, não está sobrevalorizado, levando o diferencial da taxa de juros. Eu explico isso rapidamente por quê. Essa apreciação que a gente está tendo aqui agora, ela vai continuar, na minha opinião. Eu acho que tem a tendência do real se apreciar mais, porque o diferencial de juros vai continuar elevado, de um lado, e tem uma situação também que eu acho que comercialmente o Brasil pode ter alguma vantagem. Mas o que eu queria colocar é que esse ferimento autoimposto que a gente fez, que se traduziu nessa disparada, porque a impressão que dá quando você lê que o Brasil ia quebrar, né? Era quebrar, não era isso que estava se falando. Na época era isso, o Brasil quebrou, que nitidamente é um exagero. Nesse sentido, eu não consigo saber se é ataque especulativo ou uma espécie de histeria muito típica de um mercado nosso, que está toda hora num nível de excitação elevadíssimo por conta de um juro que não tem limite, não tem sentido. Então, só para colocar essa provocação, para a gente não entrar numa coisa que muito fácil. Porque se, por exemplo, o câmbio sai agora, vai de 5,60, não cai, que eu estou falando, vai para R$7, né? Bater aqui em madeira no lugar, muita gente vai falar, tá vendo, o Brasil tá ruim, mas R$7, levando em conta que estava 2,80 em 2003, temos que pensar nisso, é uma questão mais profunda, eu acho. O professor Nelson Marconi, vou colocar uma questão que, vez por outra, sempre aparece no debate político. Na verdade, é mais de uma década e meia especialmente, quando passamos a ter reservas cambiais consideráveis. Hoje, eu vi que nós temos em torno de 336 bi, o que é um volume fabuloso. Alguns falam assim, isso é um excesso, não precisaríamos de ter 336 bilhões de reservas, poderíamos utilizá-las, isso alguns que não conhecem certos mecanismos da economia, no campo da política, que a política nem sempre conhece a economia. Aí o entendimento fala, poxa, podemos utilizar desses recursos em parte internamente para obras públicas e etc. É possível fazer isso? Temos reservas em excesso? Como que o senhor analisa? Olha, eu acho que a gente tem, como a gente mesmo falou, o final do ano passado a gente gastou 24 bi para conter um ataque, não diria um ataque especulativo, mas um movimento especulativo que foi fundamentado, como vocês falaram, pela situação fiscal, e a gente precisa lembrar que, na verdade, foi um anúncio muito desastrado, né, de uma isenção do imposto de renda que não tem uma contrapartida do outro lado que não estava calculado. Então, você abriu espaço aí para eu diria, um movimento especulativo e que gastaram 24 bi. Porque esses 24 bi, tá certo? Se não tivesse tido isso, a gente poderia ter usado eles para fazer um fundo soberano, na verdade, né? Tá certo? Ver o mecanismo que daria para fazer isso, para aí sim ver projetos, tá certo? Fazer empréstimos, etc., que pudessem viabilizar mais exportações, mais crescimentos, inclusive aumentar as reservas, né? Então, eu digo assim, não é que você vai
usar as tuas reservas, fazer um fundo de investimento, mas tem espaço para você pegar 20, 30 bi e fazer um fundo que você pega 20, 30 bi de dólares, são 180 bilhões de reais, olha o que dá para fazer com isso. Mas acho que você tem que fazer bem feito, você tem que ter uma programação de projetos muito adequada. Eu não sou contrário à ideia, não. Só para colocar o negócio dos 24 bilhões, engraçado, né? O BC vendeu 24 bi, agora caiu, né? O câmbio, né? Para falar que o Banco Central acertou o trade no final das contas. Todo mundo comprou o dólar lá atrás e perdeu o dinheiro agora. Sim. Isso para dizer que muito do mercado fica nessa histeria, eu tenho que tomar algum cuidado, porque o mercado não fala a verdade. Né? Ele fala o que está, né, no mal-estar só. Professor Márcio Rolandi, o primeiro trimestre não saiu, acho que aí no fim do mês deve sair o resultado do primeiro trimestre, mas estima-se que o crescimento tenha sido surpreendente, né? Frente ao primeiro trimestre do ano passado. Mas tem sempre aqueles que desenham um cenário que o Brasil vai acabar amanhã, né? O Brasil está para acabar amanhã desde o dia 22 de abril de 1500, quando o Cabral aqui chegou, né? Então sempre tem essa... Surpreendeu para o senhor esse crescimento provável que não saiu ainda do primeiro trimestre? Olha, a economia brasileira está tendo um dinamismo realmente surpreendente. Vale lembrar que nos últimos anos as projeções do mercado todas fracassaram, né? Haviam projeções de crescimento, acho que em 2023 de 0,9%, 0,7%, uma coisa assim, e veio mais de praticamente 3% e por aí vai. E a economia está com esse impulso ainda, né? A taxa de desemprego ainda está relativamente baixa, deu uma acomodada, mas ainda está relativamente baixa. Eu acho que o efeito do ciclo, né, do aperto monetário por parte do Banco Central ainda não foi totalmente sentido, né? Ainda esse ciclo acabou agora há pouco, está acabando, né? E a taxa de juros em termos reais já está aí indo para 9% em termos reais ao ano, com a Selic em 14,75%. Então esse aperto vai ser sentido nos próximos trimestres, né? Provavelmente a economia brasileira vai sentir, vai via crédito, via investimentos, entre tantos outros fatores, e de fato a economia vai passar por um processo de acomodação, particularmente no segundo semestre, até porque no primeiro semestre ainda tem a atividade agrícola contribuindo bastante, no segundo tri principalmente, né? Então a economia está com esse impulso ainda. Eu diria, é surpreendente, porque os juros já vêm subindo há um tempo, que a economia ainda continua com essa vitalidade, mas, ao mesmo tempo, o impulso fiscal também não está brincando, tá? O Brasil está tendo impulsos fiscais de forma muito relevante. Desde a PEC da transição, lá em final de 2022, que nós contratamos uma expansão de gastos sociais, nem vou discutir a legitimidade ou não deles, mas algo impressionante. Em 2022, a gente falava de um gasto de Bolsa Família, vou dar só uma ordem geral aqui, de 45 bilhões de reais. Nos últimos 12 meses, a gente está falando de 180 bilhões, só para arredondar, tá? Um aumento muito significativo de gasto do Bolsa Família nesse período. O BPC, que é o benefício da prestação continuada, também está batendo quase 100 bilhões, né? O seguro-desemprego e abono salarial, em economia com baixa taxa de desemprego, continua crescendo de forma relevante. Então, a gente tem um impulso do lado de gastos públicos que continua aquecendo a economia brasileira, né? Isso não é sustentável, não é sustentado no tempo, e o aperto monetário está quase como enxugando esse gelo, né? Posso complementar? Claro. Eu concordo com o Márcio aqui. Eu acho que tem uma questão que é a seguinte, quer dizer, se você tem uma taxa de juros real tão alta, como o André mesmo estava falando, acho que o Márcio concorda, não sei, né? E tem uma economia crescendo desse jeito, alguma coisa tem que estar puxando esse crescimento. E aí o que está puxando o crescimento é realmente o fiscal. Quer dizer, eu acho que de um lado o Banco Central está apertando a taxa de juros, mas do outro lado o restante do governo está como se estivesse tentando compensar isso. Então a gente está com o pé na geladeira, a cabeça no forno, certo? De um lado você corta aqui, do outro lado você está gastando. Quer dizer, isso que o Márcio falou, a despesa social, se a gente compara realmente 2024 com quanto era em 2022... junto a essas despesas sociais todas, eu acho que tem que ter benefícios sociais, logicamente, mas cresceu 50% em termos
reais nas minhas contas. Janeiro, outubro de 2024 contra janeiro, outubro de 2022. Quer dizer, então o governo pisou no acelerador, está fazendo crédito consignado, né, tá certo? Quer dizer, está fazendo um monte de mecanismos para tentar estimular o nível de atividade. E tem o agro, que tem uma taxa de juros muito mais baixa, logicamente. Então, aí vai ser o impacto da taxa de juros alta sobre o agro é menor. Então, acho que é isso que está explicando aí esse crescimento que a gente está tendo. E, André, pegando então por aí, quer dizer que nós temos, numa linguagem mais vulgar, um crescimento que não é sustentável e que é aparente, não está bem estruturado e podemos lá na frente, 2027, termos uma crise? Olha, eu acho que o que o Márcio colocou, o mercado errou muito a projeção de PIB, né? Para baixo, veio o PIB maior que o esperado. Eu acho que o mercado vai errar para cima. E eu digo por quê? Eu estou muito pessimista para 2026. Isso se deve a uma dinâmica da alavancagem de famílias de empresas, ou seja, a dívida das famílias de empresas, que está num patamar gigantesco. Então, tem uma parte que é gasto social, concordo, que tem um impulso fiscal absolutamente relevante, mas você pega a massa salarial do Brasil, está num patamar altíssimo. O problema é que o rendimento médio real das pessoas sobe e, simultaneamente, o comprometimento com a dívida dela também está subindo muito alto. Com a taxa de juros desse tamanho, da mesma forma que eu dei essas metáforas que falam que governo é que nem família, né? É um negócio que é um pouco complicado, mas levando em conta que família é igual família, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: o orçamento de famílias e empresas pode implodir por dentro na persistência desses juros. Eu acho que a gente vai estar contratando uma crise séria. E dar consignado, empréstimo consignado agora, é colocar um prego no caixão. Porque você está dando mais corda para a pessoa se enforcar. Não é que vai pegar essa dívida, tem agora uma linha de crédito para pagar, ninguém vai pagar. Não. Então, assim, a gente está vendo um problema de uma economia que está acelerando talvez mais forte do que deveria nesse momento. E a imagem que o Nelson fez é correta. Eu diria nem a cabeça na geladeira e o pé no forno, né? A gente está acelerando e puxando o freio de mão ao mesmo tempo. O que a gente tem tá cantando pneu com um carro que não sai do lugar gastando gasolina. Está gastando uma energia gigantesca nisso. Então, eu estou preocupado para 2026, já 2026. E por isso que eu tenho a projeção de que vai cair os juros do Brasil mais cedo do que o mercado pensa. Que quando começar a ficar evidente... Tudo bem, o PIB do primeiro TRI cresceu 0,8 no último mês, o IBCBR, né? Foi 0,8, se não me engano. Não, agora o primeiro TRI? Não, no último mês, março. Em março, sim. Março cresceu 0,8, que é um número bom. Sim. Mas o setor agro, que se fala muito e tem que comemorar, especialmente por conta dessa dinâmica de inflação, que tem grupos de alimentação, a gente tem que lembrar que a contribuição no PIB, pelo sistema de contas nacionais, é irrisório. Sim, se subir 15% o agro, nem mexe o PIB. Como também caiu 11% ano passado, nem mexeu o PIB esse negócio. É 10% do PIB. Então, mas quando você pega na contas nacionais trimestrais do IBGE, esse peso fica relativizado, para o pessoal não achar que a agricultura tem essa função toda aqui. Nesse número especificamente, né? Mas eu estou preocupado com o endividamento de família e empresa, é uma loucura o que está acontecendo agora. Eu acho que vai ter muito problema de empresas no Brasil e vai ser rápido isso.